Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como salvar a mensagem enviada com WebSocket no banco de dados utilizando o PHP, isto é, o usuário acessa o chat, envia a mensagem para outro usuário utilizando o WebSocket, mas antes de enviar para este usuário, é salvo no banco de dados a mensagem. Além de salvar a mensagem, é salvo o ID do usuário para poder identificar quem está enviando a mensagem. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, esta página de login, se eu colocar dados inválidos, eu não consigo acessar, então coloco o usuário, depois a senha de 1 até 6, tento acessar, acessei corretamente, acesso com outro usuário também, em outro navegador, colocando a senha correta, coloco o texto, bom dia, em seguida o nome da pessoa. O nome só para completar a frase. Clico em enviar, esta pessoa que enviou e este recebeu, quem está recebendo e quem está enviando. Confiro no banco de dados se realmente salvou a mensagem, clico em procurar, salvou e identificou quem enviou, sendo o usuário 2. Agora, este usuário 1 também envia a mensagem bom dia e depois o nome da pessoa. Posso colocar o restante da frase. Clico em enviar. Quem está enviando? Será que outra pessoa recebeu? Sim, recebeu. Confiro no banco de dados se está salvo a mensagem. Sim, salvou a mensagem e identificou qual usuário que está enviando. Se eu copiar esse endereço, clicar em sair, deslogado com sucesso, se eu tentar acessar, erro necessário realizar o login para acessar a página. Assim, somente o usuário logado que consegue acessar. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code. Somente antes de abrir, eu venho no diretório API e excluo o arquivo composer.loc e o diretório vendo. Isso porque aqui está instalado as dependências. E se você não está utilizando a mesma versão do servidor que eu estou utilizando, pode apresentar erro. Depois de ter excluído o diretório e o arquivo, abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando. Venho no arquivo ler para ver as instruções. Primeiro, verificar se o Composer está instalado, então você precisa ter o Composer na sua máquina. Colocando o comando Composer, dou um Enter. Se o Composer estiver instalado, será apresentado os comandos que podem ser utilizados. CLS para limpar, instalo as dependências. Posso instalar direto? Não, eu preciso acessar o diretório API. É aqui que está o arquivo Composer. Então, coloco o CD e acesso o diretório API. Agora sim, coloco Composer install para instalar as dependências. Dependências instaladas. Próximo passo é rodar o projeto com PHP. Utilizando PHP, em seguida, servidor chat é o arquivo, este arquivo que deve ser executado para startar o WebSocket. Permitir. Testo se realmente continua funcionando. Para isso, coloco localhost, em seguida o diretório Celk. Coloco um usuário, neste caso César, clico em acessar, abro novamente localhost Celk em outro navegador, pode ser neste mesmo navegador, somente não de forma anônima. Acessei em outro navegador, coloco um usuário, neste caso este, clico em acessar, coloco olá, enviar e este outro recebeu. Já está indicando quem está enviando. Significa que continua funcionando. O próximo passo agora é salvar no banco de dados. E para salvar no banco de dados, eu retorno na API e na API implemento o seguinte. Vindo em API, venho em Source e dentro desse diretório Source, crio um novo arquivo que vai ter a conexão com o banco de dados. Coloco db,
em seguida connection, possui a conexão com o banco de dados, pego o nome do arquivo, porque eu quero criar uma classe com o mesmo nome. Abro o PHP, em seguida atribuo o namespace para poder carregar o arquivo utilizando o Composer, utilizo API, em seguida o WebSocket. Class para criar uma classe com o mesmo nome do arquivo. E internamente eu crio a conexão com o banco de dados. Então eu preciso primeiro criar uma base de dados. Acesso localhost, em seguida o banco de dados, utilizando o PHPMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Isso o PHPMyAdmin no WAMP Server. Após ter acessado, preciso criar uma base de dados, coloco o nome de Selk, seleciono a Collection, UTF-8, MB4, Unicode ICI, criar a base de dados. A primeira tabela com o nome de mensagens, deixo 4 colunas, já é o suficiente. A primeira coluna será o ID e esta coluna é uma chave primária e também auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Próxima coluna é uma coluna mensagem. Será do tipo varchar, 220 caracteres. Não, ao invés de ser um varchar, eu coloco text. E também vai ter o usuário underline ID. Um inteiro. Eu coloco como não obrigatório, porque isso será implementado no decorrer da aula. Para não apresentar erro, coloco como não obrigatório. E no DB, caso queira fazer o relacionamento com a tabela usuário, guardar, então preciso criar essa tabela usuário. Venho em banco de dados Selk e crio essa tabela usuários, agora S no final, 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. A primeira coluna será o ID, também será chave primária, e além de ser chave primária, é auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Próxima coluna vai ser o nome do usuário, um varchar e 220 caracteres. Depois eu tenho o usuário sendo um varchar, também 220 caracteres. E depois a senha do usuário, um varchar, 220 caracteres. Por que 220? Alguém coloca a senha com 220 caracteres? Não, ninguém coloca a senha com 220 caracteres, mas eu devo salvar a senha criptografada. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento entre as tabelas. Criado as duas tabelas, mensagens e usuários, agora sim eu posso realizar a conexão com o banco de dados, conectar este projeto com o banco de dados. Para facilitar, eu colo as propriedades, você pode pausar a aula e copiar onde está o banco de dados, o usuário, a senha, em seguida a base de dados, a porta. Importante, eu estou tipando e além de tipar, eu estou indicando dois tipos. Se eu estou tipando utilizando dois tipos, eu só posso utilizar essa tipagem a partir do PHP 8. Se você não estiver utilizando o PHP 8, você precisa retirar esta tipagem. Faz isso daqui, retira a tipagem e funciona em versões anteriores. Ok, mas eu dou um Ctrl Z e retorno a tipagem porque eu estou utilizando o PHP 8 ou superior. E a conexão é retornada como um objeto. Então, crio uma função retornando a conexão. Coloquei aqui, criei este método. E este método, ele realiza a conexão com o banco de dados, atribui a conexão para esta propriedade, para esse atributo connect, e depois eu estou retornando. Está reclamando porque não está definido. Eu seguro o Ctrl, dou um Ctrl espaço, PDO, seleciono, e depois exceção, Ctrl espaço e clico sobre o mesmo. Incluiu aqui acima. A conexão com o banco de dados eu já tenho. Posso incluir este arquivo no sistema chat. Eu não preciso incluir o arquivo porque estou utilizando o Composer e eu atribuí o namespace.
eu somente instancio a classe e depois eu utilizo este método. Se você não sabe PHP orientado a objeto, isso eu abordo no curso de PHP Developer e também no curso especificamente PHP orientado a objeto. Mais detalhes do curso no link disponível abaixo do vídeo. Eu crio uma função no arquivo sistema chat, vai ser então private, em seguida função com o nome de salvar mensagem no banco de dados. E ela recebe como parâmetro a mensagem que eu quero salvar. E dentro deste método, primeiro eu incluo a conexão com o banco de dados, instanciando new db connection, instanciei a classe, depois que eu instanciar, eu crio o objeto com o nome de dbConnection, com o mesmo nome para ser fácil de identificar o que este objeto possui. Pego este objeto dbConnection e chamo o método getConnection. Já está apresentando que ele retorna um objeto, a mesma coisa. Eu só posso tipar aqui o objeto a partir do PHP 8. Eu sei que eu posso tipar antes, na versão 7.4, mas eu estou generalizando para o 8. Então, se você estiver utilizando o inferior, você precisa retirar a tipagem. Continuando, e atribuo a conexão para uma variável com o nome de con. Tendo a conexão, eu insiro agora no banco de dados, então vai ser um insert, insira os dados na tabela mensagens. Fecho isso daqui, só fico com essa tabela aberta, mensagens, e colo em seguida na coluna, somente ao parênteses. Na coluna deve salvar os seguintes valores. Palavra reservada em maiúsculo. Em qual coluna que deve salvar? É na coluna mensagem. Eu não tenho o ID do usuário ainda, então eu só salvo nesta coluna. E crio o link mensagem. Se você não sabe por que é importante utilizar link, isso eu apresento na aula Como evitar SQL Injection, já disponível no canal. Atribuo esta query para uma variável query mensagem. Depois eu preciso preparar, pego a variável que possui a conexão e prepare a query que está dentro da variável query mensagem. Depois eu atribuo para uma variável add mensagem e posso chamar agora esta função, sendo o método, na parte que eu estou enviando. Depois que eu enviar para todos os usuários, eu pego o cifrão diz para chamar o método salvar mensagem banco de dados. E para ela eu passo esta mensagem. Ponto e vírgula. Coloquei o comentário, chamar a função salvar a mensagem no banco de dados. E posso continuar. Agora sim ele está apresentando que está sendo utilizado este método, que tem como objetivo salvar a mensagem no banco de dados. Eu tenho a mensagem, então aqui abaixo, preciso pegar este objeto e converter em um array associativo. Para isso, utilizo JSON decode, é o decode. Aqui eu estou recebendo um objeto, estou convertendo para um array. Pego o que está dentro do parâmetro mensagem, este parâmetro, acrescento true e atribuo o valor para uma variável mensagem array. Assim é fácil de identificar o que ela possui. Pego a variável add mensagem e quero substituir este link mensagem pelo valor que está sendo enviado pelo usuário. Para isso, utilizo bind param, indicando que o link mensagem deve receber o que estiver dentro de mensagem array e, conforme eu setei, é um objeto, eu estou convertendo o objeto em um array. É um array, então eu acesso a posição. Posso conferir no front-end como eu estou enviando. No front-end
retorno e confiro, eu estou colocando dados. Criar o array de dados para enviar para o WebSocket. Nome e depois a mensagem. Eu pego esta propriedade mensagem do objeto, então observem, ele é um objeto, mensagem, já substituí o link pelo valor, agora é só executar. Pego a variável add mensagem e execute a query. Conferir se realmente vai salvar no banco de dados. Venho neste usuário e coloco olá, agora é o olá, coloco o nome da pessoa para quem eu estou enviando. Clico em enviar, eu enviei para esta pessoa. Confiro no banco de dados, clico em procurar e não salvou. Retorno no projeto, dou um Ctrl+C para pausar e starto novamente. PHP servidor chat startado. Vamos ver se somente faltou startar. Retorno e faço o seguinte. Saio, acesso novamente aqui como César, acessar, e no outro navegador faço a mesma coisa. Retorno para sair, atualizo, coloco o usuário, tento acessar, consegui acessar corretamente, agora eu coloco olá. Olá, César, esta pessoa que está enviando. Clico em enviar, esta pessoa recebeu, César, verifico no banco de dados, clico em procurar, agora sim, salvou a mensagem, mas está salvando o nome, então eu não quero que salve o nome. Para isso, venho no chat e aqui que eu estou criando o objeto, eu retiro o nome da pessoa, eu não quero enviar o nome, só quero enviar a mensagem. Para isso, eu saio, acesso novamente, coloco olá e para quem eu estou enviando. Clico em enviar, eu enviei para esta pessoa. Verifico no banco de dados, agora não salvou primeiro o nome, mas eu quero salvar o ID do usuário. Então, se o seu objetivo era salvar a mensagem no banco de dados, até aqui ok, mas eu quero indicar quem está enviando a mensagem. Para isso, faço o seguinte, eu tenho o arquivo index, onde ele coloca o usuário. Agora eu quero que ele coloque o usuário e a senha. Isso significa que eu preciso recuperar no banco de dados. Também crio um arquivo de conexão com o banco de dados, conexão.php, porque eu tenho duas conexões com o banco de dados. Fechar tudo. Isso porque a API pode estar em um servidor e o front-end pode estar em outro servidor. De preferência, é desta forma que deve ser disponibilizado. Por isso, cada um tem sua própria conexão com o banco de dados. Neste arquivo conexão, também colo uma conexão com o banco de dados pronta, as credenciais do banco de dados, conexão com a porta, conexão sem a porta, e tenho o erro. Preciso incluir agora este arquivo conexão no arquivo index. Só lembrem desta variável cone. Quando eu utilizar a variável cone, é esta variável. Aqui acima, utilizo include, inclua somente uma única vez o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Após ter incluído, posso utilizar. Mas posso recuperar o usuário? Eu não tenho nenhum usuário no banco de dados, preciso cadastrar. Venho em inserir, então vai ser o nome César, depois o usuário cesar@celc.com.br e a senha 123456. Posso colocar a senha em claro? Não, não deve ser colocada a senha em claro, porque se alguém tiver acesso ao banco de dados, consegue ter acesso à senha dos usuários. Mas se eu criptografar a senha, colocar uma criptografia, não é possível identificar qual é a senha que está internamente. Eu preciso criptografar. Eu posso criptografar só para poder cadastrar algum usuário no banco de dados. Coloquei exemplo criptografar a senha, eco para imprimir, em seguida utilizo o password hash do próprio PHP para criptografar a senha 123456, vírgula, eu utilizo o password default. Colocando o default, ele utiliza sempre
o mais recomendado. Conferir se vai gerar a senha, retorno no arquivo index e tenho a senha. Observem que a senha 123456 criptografada está com TA. Se eu atualizar, gerou já outra criptografia. Assim, nunca a pessoa consegue identificar qual é a senha. Eu cadastro um novo usuário, coloquei o nome, depois eu coloco um e-mail para este usuário. E a senha também vai ser uma senha criptografada de 1 até 6. Eu atualizo, pego esta criptografia. Observem que ambos possuem a mesma senha, mas criptografia diferente. Assim eu não consigo identificar qual é a senha que o usuário possui. Se alguém tiver acesso a esse banco de dados de forma indevida, não consegue ter acesso facilmente à senha. Haverá a necessidade de tentar quebrar a senha. Tem 2 usuários cadastrados. Eu posso recuperar os dados do usuário no banco de dados. Crio uma query, neste caso select, selecione a coluna ID, a coluna nome, a coluna usuário e a coluna senha underline usuário. Eu acho que eu coloquei correto o nome das colunas. From é dessa tabela usuário, só conferir. Nome usuário, senha usuário. Nome usuário, senha usuário. Exatamente. Dessa tabela usuários, quebro a linha para ser mais fácil de visualizar e acrescento a condição where, onde na coluna usuário deve ter o mesmo valor que estiver no link usuário e no máximo um registro, não pode recuperar mais de um registro. E atribuo esta query para uma variável com o nome de cifrão query usuário. O próximo passo é preparar a query, a mesma forma que eu implementei em Source Sistema Chat. Preciso aqui preparar a query. Coloco aqui o comentário, recuperar a conexão com o banco de dados, criar a query, então salvar a mensagem no banco de dados. Depois que eu preparar a query, ainda não preparei, pego a variável con e utilizo prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. E atribuo para uma variável result usuário, tem os dados de um único usuário. Preciso substituir este link pelo valor que vem do formulário. Pego a variável result usuário para substituir, utilizo bind param, indicando que o link, este link usuário, ele recebe o que vem do formulário que está em cifrão dados. É cifrão dados? Sim. O que vem do formulário estou recebendo em dados. Está aqui o var dump apresentado na aula anterior. E vem do campo usuário, é deste campo. Coloco o usuário. Coloquei no lugar correto, sim, está o usuário. E falta executar a query. Para isso, pego a variável result usuário e em seguida execute. Executou a query, tenho o resultado, preciso verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Acrescento o if se cifrão result usuário for true and e também o cifrão result usuário, somente abrir o parênteses, eu conto a quantidade de linhas, linha count, for diferente de 0, significa que encontrou algum registro no banco de dados. Se não, acessa este else e neste else eu crio uma variável global utilizando session com o nome de msg e esta variável global ela recebe uma mensagem, abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e a mensagem erro usuário ou a senha inválida. Acrescento um CSS inline style sendo color hashtag F00 para ser a cor vermelha. Somente faltou aqui fechar o aspas simples. Conferir se eu estou imprimindo a seção, não.
pego isso daqui e verifico. Se i7, se existir esta variável global, acesse a mesma, deve imprimir a variável global, depois que imprimir, destrua um set. Não deve imprimir novamente. Então, aqui eu coloco o comentário. Coloquei o comentário, verificar se existe, imprimir o valor e depois destruir a variável global, quando houver erro e quando houver sucesso. Eu quero ler os registros retornados do banco de dados, neste caso ler o registro, porque é um único registro. Se é um único registro, não preciso utilizar o laço de repetição. Quero ler o que está dentro de resultado do usuário, utilizando o fetch. Em seguida, a conexão é realizada utilizando o PDO e fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. E atribuo o resultado em linha usuário. Eu tenho os dados, agora posso verificar se a senha que o usuário digitou é válida. Você pode dar um var dump nesta variável que você vai ver o resultado que veio do banco de dados. Se password verificar a senha, se a senha que vem do formulário, se foram dados, em seguida o nome do campo, tem o campo senha? Não, não tem o campo senha, então eu preciso criar o mesmo aqui abaixo. Então, será o campo label senha type password, para não apresentar o que o usuário está digitando. Depois, nome do campo será senha, coloco o mesmo nome da coluna, senha usuário. Digite a senha. No momento, isso já é o suficiente. Pego senha usuário, a senha que o usuário digitar no formulário, ela deve ser igual, vírgula, senha que veio do banco de dados. Cifrão resultado usuário, senha que veio do banco de dados criptografada. Neste caso é também senha usuário, o nome da coluna. Se for idêntico, então acessa este if. Se não, acessa o else. Então aqui vai ter também um else em relação ao erro. Somente aqui tem alguma coisa a mais, abriu, finalizou, abriu e finalizou. Só faltava era salvar no meu caso. E copio esse criar a sessão e atribuir o nome do usuário. Recorto também o redirecionamento junto e acrescento neste if. Se estiver correto, redirecione para esta página e o usuário, eu coloco usuário underline ID, recebe o que vier do banco de dados, que está em result usuário, porque eu realizei a leitura aqui, não é result, é linha usuário, então aqui está errado, e aqui é linha usuário, e é a coluna ID. Eu estou recuperando a coluna ID, só conferir, sim, estou recuperando esses valores. Depois de ter criado o ID, também eu tenho o nome do usuário. Altero aqui nome e vem do banco de dados também é nome. Eu coloquei nome ou name, é nome. Então aqui também é nome. Se o usuário realizar o login corretamente, será redirecionado para o chat. Eu testo se realmente está funcionando, atualizo, não preciso mais imprimir a senha criptografada, só deixo aqui para vocês terem como exemplo. Testo primeiro esses erros, depois quero testar o redirecionamento. Coloco César, a senha 123, tento acessar, usuário ou a senha inválida, coloco a senha correta, mas o usuário inválido. Tento acessar, também não consegui acessar. Coloco os dados corretos, usuário César, @celc e a senha de 1 até 6. Bem-vindo, César. Conseguiu acessar corretamente. E aqui no sistema chat, eu faço o seguinte, não é no sistema chat. Vamos fechar a API. Venho em chat e na parte superior eu verifico se o usuário está logado. Se não existir, se for diferente de i7, se não existir a variável global ID, pego esta variável, significa que o usuário não está logado. E também, então, ou
copio isso daqui para facilitar. Se não existir, é nome. Então, o usuário não está logado, deve redirecionar para o arquivo index. Para isso, eu pego esta mensagem de erro para facilitar. Somente a mensagem não será essa daqui. Será necessário realizar o login para acessar a página. Redirecione para o arquivo index. Location, L maiúsculo, e é o arquivo index.php. E exit para não continuar o processamento. Eu testo agora deslogando, então eu preciso criar um arquivo sair.php e neste arquivo sair.php eu simplesmente destruo, então vai ser o onSet, deve destruir as variáveis globais, sendo esta variável global o usuário ID e além do ID também deve destruir o nome. Destrua essas variáveis globais e depois que destruir, deve redirecionar para o seguinte local, location:2.index.php. Redirecione para este local. Se você quiser, também pode criar uma mensagem deslogado com sucesso. Somente ao invés de ser vermelho, coloco o verde e em seguida deslogado com sucesso. Preciso criar um link para este sair, retorno em chat e crio o link sair. Conferir aonde que seria mais adequado. Bem-vindo, César. Eu crio abaixo do título chat. Então aqui vai ter o link. Em seguida href, redirecione para o sair.php. Finalizo o link. Será a palavra sair e 2 quebra de linha para ficar mais organizado. Eu testo se realmente funciona. Primeiro copio isso daqui, o endereço, atualizo, tenho sair, clicando em sair, deslogado, tento acessar, eu consegui acessar corretamente. Então ele não destruiu sair.php e não está destruindo, porque falta iniciar a sessão. Como eu posso utilizar a sessão sem iniciar a mesma? Testo novamente, copio, tento sair, deslogado com sucesso, agora sim. Tento acessar, erro necessário, realizar o login para acessar a página. Somente o usuário logado consegue acessar o chat agora. Acessei o chat, então significa que eu tenho o ID do usuário e também tenho o nome do usuário. Se eu tenho o ID do usuário, eu posso utilizar este ID e enviar para a API. Significa que eu posso vir abaixo do chat, tem bem-vindo o nome da pessoa. Então aqui não é mais o usuário, agora é nome. Eu acho que ele nem imprimiu. Ele imprimiu bem-vindo César, mas o valor antigo, não o atual. Abaixo deste bem-vindo, eu crio um campo oculto com o ID do usuário. Há outras formas, mas neste projeto eu optei seguir este padrão. Ocultar este campo, e este campo vai ter o nome de usuário ID, o mesmo nome da coluna para ser fácil de identificar. Depois eu tenho um ID, também vai ser usuário underline ID, value, o valor que o campo recebe, o valor que está na seção. Então, eu coloco eco para imprimir e ponto e vírgula para finalizar e finalizo o PHP, finalizo o input. Agora que eu tenho o ID do usuário, utilizo este atributo ID e o seletor usuário ID. Se eu conferir, clicando em sair, não é apresentado o ID do usuário. Eu não tenho o ID sendo apresentado. O campo está oculto. Mas se eu clicar botão direito, exibir o código-fonte da página, eu tenho o ID do usuário, usuário 1. É com ele que eu estou logado. Eu desço na parte que é criado o array, eu estou recuperando o nome. Abaixo do nome eu posso recuperar o ID do usuário, uma variável com o nome de usuário
ID, ela recebe o seguinte, document.getElementById, porque era um ID, nome do seletor usuário ID, eu quero receber o valor do campo, então coloco value. Recebi o ID do usuário, então posso pegar agora este ID. Somente antes eu faço o seguinte, eu verifico se existe o ID do usuário. Se pego esta variável usuário ID, se ela for idêntica a vazio, então significa que não tem o ID do usuário. Neste caso, eu apresento um alerta, em seguida a frase erro, necessário realizar o login para acessar a página. E deve fazer o redirecionamento. Para isso, utilizo window.location. Estou redirecionando agora com JavaScript. href, redirecione para o seguinte local, para o arquivo index.php. Redirecione para este local e também um return para pausar o processamento. Testo se realmente está funcionando. Para isso, eu destruo o ID do usuário logado, coloco um set, destruir, desta forma não haverá o ID do usuário neste local. Dou um Ctrl F5 para recarregar, indefinido o ID do usuário. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso aqui colocar um exit ou simplesmente alterar aqui, ao invés de colocar ID do usuário, eu coloco ID do usuário 1, porque ele não existe. Então, eu apago isso daqui, dou um Ctrl F5, erro, necessário realizar o login para acessar a página. Mas eu testo novamente. De 1 até 6, acessar, indefinida usuário 1. Então, aqui eu já não tenho, então eu não consigo passar neste local. E além disso, eu já tenho a verificação aqui acima. Então, já é o suficiente. Descer aqui abaixo, pego o ID do usuário e envio colocando vírgula. Primeiro, usuário underline ID, o mesmo nome da coluna no banco de dados, recebe o ID, este ID que eu recuperei, e também pego o nome. Nome, depois recebe o que está dentro de nome usuário, que eu já recuperei na aula anterior. Desta forma, o objeto tem a mensagem, o ID do usuário e o nome. No front-end já está implementado. Agora falta ir para o back-end. Venho em Source, Sistema Chat e, além da mensagem, eu também agora posso salvar o ID. Venho em Mensagem, pego o nome da coluna, a coluna é usuário ID, coloco o nome da coluna, também crio um link, usuário ID, preciso substituir o link, neste caso o link usuário ID recebe o que vier do front-end em usuário ID, com o mesmo nome fácil de identificar. Será que salva agora o ID do usuário? Eu deslogo, realizo o login, coloco de 1 até 6, acessar, acessei como César e acesso em outro navegador. Atualizo a página, erro, necessário realizar o login, neste caso é este usuário. Preciso colocar o usuário e a senha de 1 até 6, clico em acessar, consegui acessar corretamente, envio a frase, olá César, enviando, clico em enviar, recebeu corretamente, e eu envio agora, olá, e esta pessoa está enviando para o outro usuário. Será que recebeu? Sim, está recebendo. Verifico no banco de dados, que era o objetivo, não conferi se estava salvando. Não está salvando o ID do usuário. Por quê? Vamos ver se vocês sabem. É porque faltou pausar o chat. Então, dou um Ctrl C para pausar. Depois que pausar, eu starto novamente. PHP servidor chat. Startado, retorno e saio. Clico em sair. Realizo o login novamente. Preciso realizar novamente o login para abrir uma nova conexão. E aqui a mesma coisa. Preciso sair e realizo o login
colocando a senha correta, clico em acessar, conseguiu acessar corretamente, coloco olá novamente, olá César, clico em enviar, enviou, confiro no banco de dados, clico em procurar, agora tem quem enviou o ID 2. Quem é o ID 2? Quem é o usuário 2? Tem aqui o usuário 2. Você pode fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Se vier aqui em estrutura, visão e relação. Se você já fez o curso de PHP Developer, você já sabe como fazer este relacionamento. Só faltou o nome quem está enviando. Então, eu venho e faço o seguinte, venho em chat, eu tenho mensagem recebida, aqui está o resultado, mensagem. Eu acrescento aqui na frente, coloco 2 pontos, aqui eu posso colocar junto, ao invés de ser mensagem, é o nome. Porque eu envio, além da mensagem, mensagem também tem o nome. Nome e a mensagem. Para isso, clico em sair, dou um Ctrl F5 para recarregar, venho no banco de dados, na base de dados Celc, seleciono somente a tabela mensagens, limpar para não ter nenhum registro, mensagens, nenhum registro, realizo o login com este usuário, colocando a senha correta, coloco a mensagem? Não, eu acesso com outro usuário. Clico em sair, Ctrl F5 para recarregar, importante Ctrl F5 para atualizar o JavaScript e a senha é de 1 até 6. Clico em acessar, agora quem começa a conversa será este usuário. Olá e o nome da pessoa. Clico em enviar, conferir, recebeu e aqui também, olá César. Clico em enviar, quem enviou e aqui também quem está enviando. Funcionando, venho no banco de dados, clico em procurar, já tem a mensagem e quem está enviando. E o próximo passo agora é o seguinte, eu tenho 2 mensagens no banco de dados. Se eu sair deslogando deste usuário, tinha 2 mensagens. Cliquei em sair, deslogado com sucesso, acesso com este usuário, clicando em acessar, não tem as mensagens antigas. Como é que eu faço para recuperar as mensagens antigas? Isso será abordado nos próximos tutoriais. Nos próximos tutoriais será criado o layout deste chat e depois também será implementado como recuperar as mensagens antigas. Eu acessei um chat que já estava aberto. Como é que eu faço para recuperar as mensagens? Mas isso será abordado nos próximos tutoriais. Para você receber as notificações, inscreva-se no canal e também deixe seu like. Eu aguardo você na próxima aula.